Olá, essa é a quinta aula do curso Estéticas da Experiência e hoje a gente vai entrar num novo campo da arte e a sua relação com os estudos da deficiência. A gente está falando do campo da dança e nesse módulo a gente vai conhecer um pouquinho as contribuições que a área da dança tem dado aos estudos da deficiência no mundo e também a contribuição dos estudos da deficiência nesse campo artístico. Nosso primeiro slide vai nos introduzir um pouquinho ao que será essa parte do curso. Então, a dança é uma das áreas da arte onde mais temos visto a presença dos corpos com deficiência nos últimos 30 anos. Os estudos da deficiência se debruçam nesse campo para o estímulo à pesquisa dos corpos e suas relações com o movimento, a criação coreográfica e ao surgimento de novas estéticas para o território da cena. Então, nesse primeiro slide, a gente pode observar uma imagem muito significativa. Se trata da imagem da Roda Viva Companhia de Dança. A Roda Viva Companhia de Dança surgiu em 1995 aqui em Natal. Foi criada pelos professores Edson Claro e Henrique Amoedo. Por que eu estou trazendo essa imagem e por que não poderia deixar de trazê-la? Porque eu fiz parte dessa companhia e boa parte do meu envolvimento com os estudos da deficiência se deve ao meu envolvimento também com a dança. Então, a Roda Viva, quando a gente pensa em dança, tanto no contexto brasileiro como no contexto das Américas do Sul em específico, foi o primeiro trabalho no Brasil e na América Latina como um todo que trouxe a presença dos corpos com deficiência para a cena dos palcos, que até então não recebiam ou de alguma forma nunca tinham aceito ou visto a presença da deficiência na cena da dança no Brasil. Então, no próximo slide, a gente pode observar que esse surgimento da dança e da prática da dança no Brasil pode ser visto também como uma espécie de movimento cultural. Então, companhias que até então só faziam dança ou só realizavam a prática da dança em espaços terapêuticos passaram a executar a prática da dança agora nos espaços teatrais, ou seja, no campo e no território artístico. Então, quando a gente pensa em dança e deficiência no Brasil, é importante que a gente saliente que esse processo foi muito gradativo, foi muito passo a passo, porque praticamente os profissionais não sabiam como trabalhar com corpos com algum tipo de deficiência. Então, esses profissionais que por vezes vinham da terapia, ou vinham da fisioterapia, ou da educação física, passaram a ver nesses corpos uma possibilidade de descoberta, tanto de movimento como uma descoberta de possibilidades estéticas para o campo da arte. Então, aqui eu trago alguns exemplos de artistas que foram importantes para a construção dessa primeira geração, né, de estudar a deficiência, de trazer a deficiência enquanto discussão no Brasil e na prática da dança. Então, aqui a gente tem, além da Roda Viva, né, que foi o nosso primeiro exemplo, aqui nós temos a Pulsar, nesse primeiro quadro, que é uma companhia do Rio de Janeiro, que também descende dos processos de estudos da dança e terapia e que começou a investigação sobre a deficiência e a dança na Escola Angel Viana, no Rio de Janeiro, que é uma das escolas mais importantes de dança do Brasil, ao mesmo tempo que a Pulsar também buscou criar uma identidade própria de trabalho, envolvendo a prática e o estudo de várias técnicas também, assim como a Roda Viva, e trabalhando com diversas linguagens do corpo nessa prática e nessa tentativa de inserir a diversidade e as especificidades do corpo do bailarino Rogério Andreoli, que praticamente era, nessa época, o único cadeirante que fazia parte da companhia. No caso da Roda Viva, nós tínhamos 16 bailarinos na primeira formação e 7 deles eram cadeirantes, além de outros e diversos tipos de experiências com deficiência que ali existiam na época. Então, a Roda Viva não só agregava pessoas com deficiência, mas também bailarinos que não tinham deficiência e de distintas formações. Então, tínhamos bailarinos na época que tinham uma formação clássica, formação moderna, formação contemporânea, ao mesmo tempo que também tínhamos uma diversidade grande de experiências com a deficiência. Então, essa questão da diversidade, então, eu nem gosto muito dessa palavra, mas dessa múltipla possibilidade de corpos era muito comum nessa época, onde os grupos estavam se formando, experimentando e vendo as possibilidades que podiam ser ali executadas no campo da dança. Então, aqui, e mais ali no cantinho, a gente tem o Edu Oliveira, que é um bailarino da Bahia, baiano,
que também faz parte dessa primeira geração de artistas com deficiência no Brasil. Edu foi integrante do Grupo X, que na década de 90 também foi um grupo bastante atuante na Bahia e também participando de festivais pelo Brasil, como o Festival Arte Sem Barreiras, participando de projetos ligados a editais de cultura, como Caixa Econômica. E Edu tem uma trajetória também muito significativa, porque Edu desenvolveu uma carreira que consolidou hoje a presença dele na universidade como o primeiro professor cadeirante da Escola de Dança da Bahia e, portanto, merece todas as nossas atenções. E para quem não conhece o trabalho do Edu, conhecer a importância que ele teve também enquanto bailarino e enquanto pesquisador agora na universidade, não é? Bom, agora a gente vê aqui no meio a companhia Gira Dança, que também é aqui de Natal, é uma companhia hoje conhecida internacionalmente e que foi criada por 2 ex-integrantes da Roda Viva Companhia de Dança, o Anderson Leão e o Roberto Moraes, mas que encontrou e buscou reunir todos os conhecimentos também trazidos nessa experiência com a Roda Viva, mas buscando uma identidade e construindo a própria noção de caminho e de estética que desenvolve até hoje. Então, o Gira Dança hoje é um dos exemplos, talvez, de única companhia envolvendo pessoas com deficiência no Brasil que tem uma atuação profissional e internacionalmente conhecida dentro do cenário da dança contemporânea. Então, é bacana a gente pensar que Natal se tornou um verdadeiro celeiro na formação e na produção dessas companhias, né? Isso é muito bacana a gente pensar que viemos dessa casa e estamos transmitindo conhecimento a partir do que foi construído aqui. Por último, a gente vê o Marcos Abranches. O Marcos Abranches, ele é de uma geração mais recente, como artista autônomo, né? Ele é um artista solo, ele trabalha de forma independente, mas ele iniciou a sua experiência com a dança em grupos como Mão na Roda, lá em São Paulo, que eu tive o prazer de trabalhar também lá, mas hoje ele tem uma experiência mais voltada para a carreira própria, para a sua atuação solo. E o Marcos vem também desenvolvendo muitos trabalhos em cima de dramaturgias, de obras literárias. O seu último espetáculo foi em cima também de uma obra literária russa, onde ele se apropria dos conhecimentos e das narrativas ali trazidas para aproximá-las da sua experiência corporal. O Marcos tem paralisia cerebral, que muito severa, mas ele conseguiu caminhar, ele tem uma experiência motora muito forte e muito alicerçada no que ele estudou na dança, tanto na dança contemporânea como na dança moderna e clássica, e no que ele também conseguiu fazer enquanto educador, né? Então, enquanto pessoa que oferece oficinas, que propõe cursos, mas também pelo posicionamento que ele traz de assumir a própria mobilidade do corpo, com as dificuldades, com as dores que tem, com os espasmos que tem. Então, ele, dessa geração mais recente, ele tem, na verdade, contribuído para a gente entender a mobilidade da pessoa com deficiência de uma forma mais fluida, sem muitas coreografias, sem muitas demarcações e sem muitos floreamentos, né? A estética de Marcos, ela é responsável realmente por assumir e por transformar a própria dificuldade motora em dança, né? Então, isso é muito original e válido no trabalho e na formação do Marcos. No próximo slide, a gente vai ver a consolidação desses grupos na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no primeiro slide, a gente tem a Axis, que é uma companhia, criada no final dos anos 80 pela Judith Smith, na Califórnia. E a Axis foi basicamente a primeira companhia nos Estados Unidos a se profissionalizar, então a trazer um trabalho cuidadosamente, minuciosamente profissional dentro da dança contemporânea, preservando todos os cânones da dança contemporânea, então os excessos de fisicalidade, os rendimentos, as proporções de alto nível. Então, essa ideia de perfeição e de eficiência do corpo deficiente foi muito trabalhado. Então, há uma preocupação nesse sentido de focalizar nesse excesso de eficiência, nesse excesso de produtividade, que era uma das questões que eu queria investigar também naquela época lá enquanto pesquisadora. Então, vamos lá. O segundo exemplo é lá em cima no cantinho esquerdo, é a companhia Kendall Co, da Inglaterra. A Kendall Co, assim como a Axis, tem praticamente o mesmo tempo de existência.
A Kendall surge na Inglaterra também no final dos anos 80, fundada pela Celeste Dandunker, espero ter pronunciado certo, e que é uma ex-bailarina, né, de repertório, uma bailarina clássica e também contemporânea, que sofre um acidente e se torna paraplégica, mas resolve seguir o caminho, né, resolve seguir na sua prática da dança e resolve formar essa companhia, né, juntamente com outros bailarinos, assim, como o Adam Benjamin também, que fez parte dessa companhia. E a Kendall Cole também desenvolve um trabalho muito similar à Access, ainda mantendo essa necessidade de equiparar os corpos em cena, com o único diferencial que a Kendall Cole também recebe coreógrafos com diferença e permite que esses coreógrafos tragam as suas contribuições e as suas visões para a cena, mas manteve-se como uma companhia de repertórios que na grande maioria das vezes questionam essa ideia de similaridade dos corpos, falam sobre diferença, mas sempre na perspectiva de equiparar e igualar as experiências corporais. Bom, mais embaixo a gente tem o trabalho aqui no meio, da Alice Shepard, ou Alice Shepard, que é uma inglesa naturalizada americana. E a Alice tem um trabalho muito bacana, porque trabalha também de forma autônoma, não pertence a nenhuma companhia, é uma artista independente, mas a Alice traz um diferencial para o campo da cena nos Estados Unidos, que é investigar realmente o que esse corpo dela, enquanto mulher negra e deficiente, produz enquanto objeto, enquanto matéria estética, né, para o campo da cena. Então é bacana porque, ao mesmo tempo que a Alice tem um trabalho muito forte, eu pude conhecer esse trabalho lá também, em 2013, lá, foi uma das artistas que eu estudei, ela traz também uma visão muito crítica em relação ao fenômeno da interseccionalidade, né? Então, quando eu fui falar sobre interseccionalidade, que eu acho que a maioria deve conhecer o que é um termo que vem lá dos estudos feministas da década de 60, não é? Do movimento feminista negro, que vai justamente discutir os atravessamentos e as demarcações sociais quando se é demarcado entre várias classificações. Então, não é uma luta específica só, é uma luta que é atravessada por vários discursos, então por vários cruzamentos das mais variadas questões, seja com a questão racial, com a questão de gênero, com a questão social, de classe social e com a questão da deficiência. Então a Alice é justamente essa mulher, essa representante nos Estados Unidos, que faz essa fala, então que tem geralmente nos seus trabalhos, e principalmente nos seus primeiros trabalhos. Hoje eu acho que nem tanto. Acho que hoje a gente vai amadurecendo, vai também vendo de outra forma. Mas nos seus primeiros trabalhos, essa questão do corpo deficiente feminino, negro, e que atravessa as questões arquitetônicas, é muito presente na dança dela e nos projetos que ela faz também com outras companhias. Porque uma coisa interessante a gente entender é que, diferentemente dos artistas aqui no Brasil, que não são tantos, lá fora eles fazem parcerias com diversas companhias, principalmente os que trabalham de forma solo. Então a Alice é um exemplo disso, ela sempre está colhendo experiências com outros grupos e dialogando e propondo cursos e de alguma maneira contribuindo para que a discussão se estenda. Por fim, lá no cantinho esquerdo, lá de vermelho, a gente tem o grupo Dançando com a Diferença, de Portugal. O grupo Dançando com a Diferença foi criado por Henrique Amoedo, que é o ex-diretor e fundador da Roda Viva aqui em Natal. O grupo Dançando com a Diferença hoje é considerado um dos grupos mais importantes da Europa, né? Principalmente dessa Europa ibérica, Espanha, Portugal, mas já rodou praticamente quase todos os países. E também nessa perspectiva da produção de balés de repertório, ou seja, balés que são coreografados e muitas vezes coreografados por coreógrafos que são contratados e são convidados, e sempre nessa perspectiva tradicional e que o próprio diretor Henrique Amoedo se posiciona quando ele defende a importância e a preocupação que a companhia tem da criação de trabalhos sempre com alto nível de qualidade estética e um alto nível de qualidade também mercadológica, né? Então, o grupo Dançando com a Diferença, ao mesmo tempo que ele tem a preocupação social de trabalhar com esses bailarinos, de oferecer oficinas, cursos, ele também tem uma preocupação muito constante com o status artístico, então produzir coreografias que estejam no mesmo nível das demais companhias de dança da Europa e dos Estados Unidos em si. Então, há uma estrutura, eles possuem uma estrutura de ensaio,
um teatro. Eles também se organizam enquanto associação, eles são uma associação na Ilha da Madeira, né, em Portugal. É interessante falar que eles são da Ilha da Madeira porque a Ilha da Madeira politicamente ela é independente, né, de Portugal, ela tem um presidente próprio, então ela politicamente ela exerce uma independência, né, do país Portugal, mas pertence a Portugal ainda, mas com uma legitimidade política própria. Então existe essa relação também estatal, então do apoio do Estado, da Ilha da Madeira, do governo da Ilha da Madeira para manutenção dessa companhia. Isso é muito importante se destacar também. Bom, basicamente essas são as companhias que foram responsáveis por esse movimento dessa primeira geração, né, digamos, primeira e mais recente geração na Europa e nos Estados Unidos. Bom, eu vou juntar teatro e dança nessa aula, vou tentar sintetizar o mais rápido possível, porque a gente tem entre 30 e 40 minutos, mas é importante a gente entender que boa parte da formação dentro das artes cênicas e que envolve a presença de corpos com deficiência no Brasil, eles são muito incentivados e influenciados pela dança. Então, não há uma crescente de grupos teatrais no Brasil, não há principalmente do ponto de vista profissional. Boa parte dos trabalhos, a grande maioria, são trabalhos mais improvisacionais e que exigem bem mais a questão da adaptação e do funcionamento em espaços pequenos, em núcleos, em coletivos artísticos, do que realmente um incentivo para um trabalho teatral no âmbito profissional e que atinja realmente o país como um todo. Então, aqui eu separei alguns dos grupos que eu destaco mais no Brasil e lá fora também, os que eu conheço, né, os que eu já tive oportunidade de estudar. E aqui eu trago o grupo ESSA, ou ASSA, eu nunca sei como pronuncia, porque está em Azerbaijão, mas que é um grupo também que tem se destacado aí nos últimos 10 anos, também de teatro improvisacional, e que num país como, imaginem, né, o que é fazer teatro sendo uma pessoa com deficiência no Azerbaijão, né? Mas um grupo que também que discute temas como morte de civis, né, toda a desgraça e a tragédia trazida pelas guerras naquela região do Azerbaijão também, a relação com o pertencimento cultural, que é muito forte, e a própria relação com o fenômeno da deficiência, que também é muito explorado por esse grupo. E o Teatro dos Sentidos tem sido um grupo que eu gosto muito de trazer como exemplo para o que a gente discute hoje como acessibilidade, porque vai ser justamente esse primeiro grupo no Brasil de teatro que traz profissionais do teatro para trabalhar, atores, cenógrafos, câmeras, e que tem a preocupação de fazer, de realizar um teatro acessível. Então, quando você vai assistir uma peça do Teatro dos Sentidos, na verdade você vai muito mais viver uma experiência do que assistir passivamente um espetáculo. Então, há sempre a preocupação de fazer com que aquele público sinta o gosto, o cheiro, os odores, que eles fiquem vendados, né, para que eles se sintam mais ou menos próximos da experiência dos cegos. Então, eles têm uma preocupação de fazer com que essa narrativa transmitida pelo espetáculo, ela seja acessível e seja acessível da forma mais direta e mais vivencial possível. Então, uma das dicas que eu dou é conhecer o trabalho do Grupo Teatro dos Sentidos, que vale muito a pena entender essa metodologia com que eles trabalham. Ali no cantinho, a gente tem a Ariadne Dida, ou a Birita, que é de São Paulo, que é uma palhaça e que tem construído uma trajetória muito bacana dentro da palhaçaria no Brasil, também trazendo a questão da deficiência como uma espécie de mote e que oscila entre o humor e esse drama, na verdade, a tragicomédia é muito explorada no espetáculo de Ariadne, de Birita, ao mesmo tempo em que o espetáculo da palhaça ele é didático também, ele é educativo, porque na verdade ela faz todo um percurso em cima da própria experiência que ela tem, como uma pessoa que tem deficiência, uma deficiência física, e transforma isso numa narrativa cômica. Então é interessante porque já inaugura um outro eixo dentro da formação teatral, que é a palhaçaria, e onde praticamente a gente quase não vê palhaças mulheres e principalmente palhaças com algum tipo de deficiência. Então, Dida vai meio que fazer esse rompimento e inaugurar essa área aqui no Brasil. Embaixo, a gente tem o grupo Titerora, que é de Zurique, e o Titerora ele é bem conhecido mundialmente, porque um dos maiores coreógrafos do mundo, que é o Jerome Bell,
coreografou, né? Fez um espetáculo que ficou muito conhecido internacionalmente chamado The Saber Theater, e que foi responsável por escrituras de várias críticas e em preciosos jornais como The Guardian, enfim, e onde houve toda uma espécie de comoção sobre os bailarinos que integram essa companhia, que em sua maioria sofrem ou vivem a experiência de doenças mentais mais leves ou mais severas, né? Então nós temos atores no Titerora que têm desde a experiência do autismo até esquizofrenias muito severas, muito graves. Então é um teatro que se concentra muito mais nessa apropriação da experiência da deficiência mental, da deficiência intelectual como um todo, entendendo ela como esse espaço de criação, então de articulação ali no palco. Então o Titerora se tornou uma companhia muito conhecida por justamente trazer esse corpo, não trazer esse olhar desse corpo tão estigmatizado para a cena, né? Então são por volta de 11 a 12 atores, né, que têm uma preparação muito árdua, que trabalham com profissionais do teatro, europeu, e que tem toda uma estrutura de companhia e de ensaio, né, tem o seu espaço para ensaiar, recebem um suporte governamental e procuram enfatizar e aprofundar como esses fenômenos mentais eles podem ser apropriados dentro do espaço cênico. Então, para quem não conhece o Titerora, tem o Disabled Theater, eu vou colocar nas referências finais, você pode encontrar na internet trechos deles, críticas, inclusive tem até críticas minhas também, na internet, e muita coisa escrita sobre esse trabalho do Jerome Bell, certo? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais e investigar, está tudo lá na internet. Bom, as referências para essa aula, basicamente são duas apenas, eu estou trabalhando com duas por aula, mas esse aqui é um livro imprescindível, que é o Choreographing Difference. Infelizmente está em inglês, gente, porque, não sei se vocês têm percebido, mas a maioria dos livros sobre deficiência, principalmente sobre deficiência nesse contexto das artes cênicas, estão em inglês. Mas tem versões de alguns capítulos que já foram traduzidos aqui. Esse livro é da professora Anne Cooper Albright. Ela escreveu esse livro também já no finalzinho da década de 90, onde ela vai falar também tanto da presença de corpos negros na cena, como de corpos de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, esse é o primeiro livro que surge nas Américas, né, tanto do Sul como do Norte, que vai problematizar essa presença e a relação que essa presença vai causar na cena da dança contemporânea, né? E aí ela vai dar alguns exemplos de companhias aqui, ela vai falar da Axis, vai falar de alguns grupos de cidades dos Estados Unidos, vai falar da Kendoko, né? Então ela vai dar, na verdade, ela faz uma análise geral do que foi esse movimento, né? Então das representações que foram construídas a partir da entrada das pessoas com deficiência no mercado da dança contemporânea, né? Eu conheci a professora Anne, ela foi minha orientadora lá, acho que algumas pessoas já sabem disso, lá nos Estados Unidos, me recebeu muito gentilmente, me deu muita bronca, mas foi muito generosa com o conhecimento que a gente está trazendo do Brasil. Ela conhece muita coisa daqui do Brasil, e esse livro, na verdade, eu costumo dizer que é o nosso primeiro oráculo, né? É ele que vai, na verdade, impulsionar tudo que foi começado a ser pesquisado naquela década de 90, naquele primeiro momento ali, onde os corpos começavam a ocupar esses espaços, né? Que até então só eram de companhias profissionais e de companhias que eu costumo dizer que exageravam muito nessa coisa da preparação corporal, né? Então ela vai fazer essa divisão e esse relato de quão importante foi esse momento na cena da dança mundial. E o próximo livro, novamente, que eu indico é o Deficiência em Cena. Não é porque é meu que eu sou linda e famosa, não é isso, gente. É porque só tem esse livro, no momento escrito nesse Brasil, né? E assim, o Deficiência em Cena, infelizmente, ele não tem mais, mas como esse curso é um curso para vocês que se inscreveram, eu tenho como disponibilizar para vocês as versões online, tá certo? Para vocês terem acesso. E ele vai ser relançado agora em março, a segunda edição dele, aqui no Brasil. Ele vai ser relançado e atualizado para a versão que foi feita em 2016, na conclusão do meu doutorado, da minha tese. Então, é mais uma dica que eu dou, porque aqui
a gente consegue ver como essas companhias surgiram no Brasil, como foi o processo de conseguir entrar nesse mercado aqui no Brasil e realmente pensar sobre a perspectiva da tal inclusão, né? Pensar como esses processos de inclusão não aconteceram no Brasil e não acontecem, né? Não é só no campo da dança, mas em todas as áreas sociais. E esse termo inclusão é aqui muito problematizado e muito aprofundado para a gente entender se esse corpo está ou não fora da cena ou dentro da cena. Então é um material que vou disponibilizar para vocês com carinho e através da versão eletrônica, né? Que a gente tem aqui pela impossibilidade de não termos mais os exemplares. Tá bom? Então fica aqui a dica desses 2 materiais e eu vou agradecendo e a gente vai partir agora para a nossa próxima aula. Então, obrigada pela presença e a participação de vocês.